A falta de engajamento está ligada diretamente ao feedback, e se este não é feito com frequência ou da forma adequada, os colaboradores se sentem desmotivados. E o feedback é uma importante ferramenta de avaliação de performance, além de ser uma das formas de alinhar junto aos colaboradores as atividades e o caminho que o negócio está tomando. Sabemos que atrair talentos e manter uma equipe interna é um desafio para as empresas que querem ser atrativas no mercado de trabalho. Se você é do departamento de recursos humanos ou gestor de uma equipe, nesse conteúdo você vai entender a importância do feedback para um ambiente de trabalho e como fazer a comunicação de maneira mais assertiva. Fala gestores, tudo bem? Sou Luciano Oliveira e esse é o canal Papo de Qualidade. O feedback é um termo que vem do inglês e pode ser traduzido de diversas formas, como avaliação, retorno, opinião ou comentário, dependendo assim do contexto que este é aplicado. Atualmente, trata-se de mais uma das palavras que importamos para o nosso vocabulário e que é bastante usada no mundo corporativo. Nas empresas, representa a avaliação feita de um colaborador ou equipe em relação a uma ação, comportamento, desempenho ou execução das tarefas. Esse retorno geralmente é feito pelo gestor da equipe que está próximo do colaborador no dia a dia, ou por alguém que representa a área de recursos humanos. No momento em que alguém emite a sua opinião a respeito de um comportamento ou sobre a execução de uma tarefa, é comum utilizar o termo feedback para nomear esta ação. Porém, feedback não se restringe a avaliações positivas e negativas, mas sim considera uma informação que sempre tem o objetivo de melhoria contínua. Dar ou receber um feedback não é uma tarefa fácil. Aliás, muitas pessoas confundem com um elogio ou uma crítica construtiva. Embora seja um termo um pouco rude, se bem empenhado e com as razões claras, o feedback também pode servir para apontar um problema juntamente com uma ideia de solução. O maior benefício do feedback, sem dúvidas, é contribuir para a maximização da comunicação interna, alinhando as expectativas da empresa com a dos colaboradores, para tornar o ambiente favorável ao nível de resposta e entrega esperada. Bom, gestores, e antes de continuar com o nosso conteúdo, já peço que deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, também já se inscreva, pois assim você nos ajuda muito a manter a relevância do nosso canal e continuar desenvolvendo conteúdo sobre a qualidade e sobre as suas aplicações. E para você que deseja entender como funciona o sistema de gestão da qualidade e a forma mais eficiente de implementá-lo em uma organização, deixamos um link aqui na descrição para que você possa acessar o e-book Os Segredos do SGQ. E esse conteúdo auxilia empreendedores e profissionais a entender melhor o sistema de gestão da qualidade e otimiza a implementação deste nas organizações. E voltando ao nosso conteúdo, entendemos que uma forma eficiente de usar o feedback nas empresas é entender essa ferramenta como uma via de mão dupla. Muitas empresas utilizam o feedback para avaliação de forma muito hierarquizada, em que não existe uma troca, ou seja, da mesma forma que os colaboradores precisam estar preparados para receber, os gestores e a empresa como um todo também devem estar, pois entendemos assim que ao sentir no feedback que suas ideias e pontos de vista não são ouvidos, os funcionários podem ficar desmotivados, e com isso, os benefícios do feedback não são aproveitados. Como falamos anteriormente, o feedback deve ser uma prática, deve ser incentivado constantemente em todos os setores e deve estar enraizado como uma cultura da empresa. E aí, você pode estar se perguntando, como fazer um feedback efetivo ou até mesmo como criar a cultura do feedback na empresa? E a resposta é, existem diversas maneiras. O feedback pode ser feito em uma reunião privada ou no dia a dia com o colaborador e possui diversas formas, estratégias e cautela em sua aplicação. Sendo assim, existem vários tipos de feedbacks, como por exemplo o feedback positivo. E este é o feedback que todos desejam receber, pois ele é a abordagem que reconhece o desempenho do colaborador em determinada ação ou comportamento e que acabou trazendo bons resultados para a empresa. No feedback positivo, é importante também o reconhecimento frente à equipe de trabalho e não somente no individual. E entendemos que a comemoração de bons resultados de forma coletiva é uma atitude que pode estimular a motivação e produtividade dos colaboradores. Um exemplo comum é o reconhecimento de metas e resultados. Por exemplo, uma equipe de vendas que conseguiu bater ou até mesmo superar a sua meta, entendemos que esta é uma ação que merece o feedback positivo. Temos também o feedback negativo, que é utilizado para dar um retorno específico à equipe ou colaborador sobre um desempenho ou até mesmo uma meta que não alcançou o objetivo esperado.
Além de ser um feedback relacionado ao desempenho no trabalho, ele também pode ser utilizado diante de alguma atitude inadequada ou comportamento que foge dos valores da empresa. De certa forma, ele é usado como uma correção, dica construtiva ou até mesmo uma cobrança, mas visa também entender o lado do colaborador para compreender melhor a situação do ponto de vista de quem recebe o feedback. Entre todos os tipos de feedback, o negativo é o mais difícil para ambos os lados. Dar um feedback negativo exige uma postura respeitosa, séria e sensível ao mesmo tempo. Sendo assim, para ilustrar o feedback negativo, vamos imaginar um cenário em que o colaborador está atrasando muito as entregas e que isso está afetando a produtividade e organização da equipe. E no feedback, o gestor pode pontuar a importância de seguir o prazo para que isso não gere atrasos para o cliente e verificar se o colaborador não está sobrecarregado ou com algum tipo de dificuldade. O gestor pode também aproveitar para trazer ideias e dicas de foco e também de gestão de tarefas, mas sendo claro que o não cumprimento das entregas afeta a equipe e a empresa. E por fim, temos o feedback pessoal. Esse tipo de feedback pode ser negativo, positivo ou até mesmo construtivo, sendo a sua maior característica o imediatismo. Ou seja, o gestor dá o feedback de modo direto e objetivo. E para esse tipo de feedback, não é necessário agendar uma reunião ou esperar uma ocasião especial. Geralmente, esse tipo de feedback propõe esclarecer uma dúvida ou mal-entendido específico sobre alguma tarefa ou projeto da rotina, evitando assim os gargalos. E um exemplo de feedback pessoal é o retorno sobre determinada tarefa do dia ou relatório, seja para correção, ajustes ou simplesmente para parabenizar por essa atividade específica. E para que a importância do feedback na gestão de pessoas fique mais clara e seja bem executada, recomendamos seguir alguns passos que o levarão a entender melhor os colaboradores e obter êxito na comunicação. E o primeiro deles é que você deve ter um espaço privado para os feedbacks. Ou seja, jamais expõe o colaborador diante da equipe, fazendo um feedback aberto e sem planejamento. O objetivo é que os profissionais entendam onde podem mudar e não serem constrangidos. E essa postura, inclusive, pode gerar problemas para a organização, pois pode ser considerada assim uma forma de assédio moral. E para deixar o momento do feedback mais confortável para os envolvidos, separe uma sala longe de onde a equipe fica, para garantir assim a privacidade necessária para a conversa. E também é importante incluir o RH nesse processo. É importante que os feedbacks sejam oferecidos individual e periodicamente pelo gestor dos profissionais. E sempre que possível, deve ser acompanhado da consultoria do setor de RH, que garante a qualidade e a precisão do repasse. Um membro do RH não precisa estar presente na conversa, a não ser que seja necessário. Porém, o setor pode orientar os gestores sobre a melhor forma de fazer o repasse, aprimorando técnicas e mostrando quais palavras usar e quais evitar para que a conversa seja clara. Sempre é ideal também incluir exemplos nos feedbacks. Entendemos que todos os feedbacks devem ser pautados em exemplos de condutas reais praticadas pelo colaborador, bem como em dados coletados sobre a sua produtividade e o desempenho no trabalho, pois esse processo mostra o quão importante é ter indicadores de performance definidos para a avaliação da equipe, assim como registrar momentos e atitudes que mostrem ao colaborador como ele acertou ou errou. Dessa forma, o membro da equipe pode dar o seu ponto de vista, debater de forma saudável e propor soluções para contornar a situação ou até mesmo para melhorar ainda mais os seus resultados. Sendo assim, evite achismos e impressões pessoais sem fundamentos práticos nos feedbacks. Outro ponto muito importante é propor ações para o colaborador. Ao oferecer o repasse ao colaborador, lembre-se de ajudá-lo a definir quais são os próximos passos e deixe claro o que a empresa espera do funcionário. Dessa forma, cria-se uma troca produtiva e honesta, onde a empresa mostra que confia no colaborador e que acredita no seu potencial. Por isso, é importante pontuar exemplos como citado anteriormente, pois o objetivo dos feedbacks contínuos é que os membros percebam as oportunidades que têm para crescer como profissionais e também contribuam para a evolução da empresa. E também se torna necessário fortalecer a cultura do feedback. Por último, lembre-se de criar um ambiente saudável para que assim os seus colaboradores se sintam estimulados a darem as suas opiniões sobre o ambiente de trabalho, a liderança, projetos e outras questões que cercam o dia a dia.
Entendemos assim que quando o feedback é uma cultura e não uma atividade burocrática que a empresa realiza apenas para exigir performance da equipe, o clima organizacional responde positivamente a esse processo. E isso inclui também fornecer meios para que a equipe se desenvolva, seja por meio de treinamentos, mentorias, novos equipamentos ou melhorando o sistema de trabalho. Como vimos ao longo do conteúdo, uma empresa que valoriza os colaboradores e quer alcançar cada vez melhores resultados precisa ter o feedback como parte da cultura da organização. Mas antes de começar a implementar o feedback, é muito importante saber como fazer isso da maneira correta. Sendo assim, é muito importante entender que o feedback não é uma bronca. Mesmo quando se trata de uma crítica, ela deve ser construtiva e feita de forma respeitosa e ética. E para obter os melhores resultados, o feedback precisa ser uma via de mão dupla, na qual o colaborador e o gestor trocam sugestões de melhorias. E o segredo de usar o feedback como uma ferramenta valiosa está no fato de trabalhar a comunicação de forma assertiva, e essa habilidade deve ser aperfeiçoada constantemente. Também é importante contar com dados e informações que embasam o feedback, para que assim o profissional consiga visualizar onde está acertando e como pode melhorar continuamente. Bom, gestores, espero que esse conteúdo tenha contribuído para abrir a sua mente sobre a importância do feedback nas organizações. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que assim que puder, teremos o maior prazer de responder para vocês. Então, não esquece de deixar o seu like. Se você acompanha nossos conteúdos e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, também já se inscreva. É muito simples, basta clicar no botão inscreva-se localizado aqui abaixo, pois assim você nos ajuda muito a continuar produzindo e postando conteúdo cada vez mais legais para vocês. Gestores, se possível também, não esquece de seguir o nosso perfil no Instagram, @papo de qualidade. E também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Novamente eu agradeço a sua atenção, espero ter contribuído de alguma forma e nos vemos no próximo conteúdo.